A liberdade de expressão é sem dúvida a questão mais importante do nosso tempo e ela está consagrada em nossa Constituição e o presidente acredita fortemente nela. Ele mesmo enfrentou censura em seu caminho de volta a esse belo salão oval aqui em Washington, D.C. Então ele leva isso muito a sério, assim como o vice-presidente dos Estados Unidos e toda a administração Trump, razão pela qual tomamos ações significativas em relação ao Brasil na forma de sanções e também aproveitando o uso de tarifas para garantir que países ao redor do mundo não estejam punindo seus cidadãos dessa maneira. E ao mesmo tempo, o presidente está, enquanto utiliza os Estados Unidos para salvaguardar nosso interesse no exterior, também garante que a liberdade de expressão permaneça aqui nos Estados Unidos da América. Então, não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que esta é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Estou na madrugada do dia 10 de setembro, né? E olha, recado duro, né? Hoje tá frio de mancha, Virgem Maria. Recado duro aí do Donald Trump. Você sabe que o que acontece principalmente envolvendo as grandes potências não vaza, não é por acaso. Ah, isso aí escapuliu sem a gente querer, não. Tudo é extremamente calculado. Esse recado dado pela porta-voz da Casa Branca, essa moça aí que a gente dublou, é a porta-voz da Casa Branca. E o cara que estava fazendo as perguntas a ela foi escolhido a dedo, uma figura polêmica que já fez várias denúncias também, muito conhecido. E ele faz justamente essa pergunta: olha, e o Brasil? O que é que vai acontecer se o Brasil continuar aí dobrando a aposta, né? E aí eles deixaram claro, não vão evitar usar o poder econômico que tem, né, a influência econômica, como também o militar. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Bolsonaro já teve dois votos para ser condenado, né? O do Dino, que não devia nem estar lá, é um absurdo aquele cara ali, e o do próprio Imoral, né, que se sente o dono. Inclusive eu vi a forma como ele votou, família. Você vê um ódio muito grande das palavras, né? Você vê que o cara tá com ódio, o cara tá com ranço mesmo. E jamais ele deveria estar dando o seu voto ali, porque se ele mesmo tá colocando a si próprio como vítima, né? Diz ele que tudo mostra que queriam ceifar a vida dele, como é que ele pode estar ali votando, sendo ele um dos envolvidos no caso? Assim, é surreal, só aqui no Brasil. Então isso já mostra que não é uma democracia, né? Não é. E o Donald Trump está deixando clara a posição dele, está fazendo as exigências, tentando garantir a liberdade de expressão. É claro que há interesses por trás, sempre houve. Eu fiz um vídeo mais cedo, espero que passe, onde eu explico isso, mas eu vejo gente burra dizendo: ah, aí os caras que dizem que é conservador, agora torcendo para a intervenção de outro país aqui. E é uma burrice assim sem tamanho, porque todas as grandes revoluções, países se uniram. Quando houve, né, se você ouviu o lado paraguaio da história, né, da treta com o Brasil, eles dizem que não foi só o Brasil se juntou com a Argentina. Diz que teve soldados argentinos ajudando o Brasil a expulsá-los porque eles queriam tomar um território aqui. E eles também estavam tendo ajuda de outros países de fora. O próprio Estados Unidos recebeu ajuda da França. Vários soldados foram lá lutar pela liberdade dos americanos. E os próprios comunistas têm essa força hoje porque o comunismo internacional, incluindo multibilionários como George Soros, que está aí até hoje agindo, inclusive através do filho também, tem fortalecido essa galera. Então você não achar, a gente vai vencer com o quê? Com a vontade, dando mordida nos caras, ou com plaquinhas? Acho que, também já falei isso no outro vídeo, não vou ficar repetindo, vamos avançar, né? Mas só para quem chegou agora, o 7 de setembro foi muito útil, né? E deu legitimidade para o Trump avançar, né? Foi publicado agora, estou fazendo esse vídeo, no New York Times, né? Que de fato o Brasil, ou seja, os brasileiros têm fé na Casa Branca, né? Então o Trump
não vai deixar o Brasil se esvair da sua mão, ele não vai perder, levantar a bola. Foi como se o povo hoje tivesse levantado a bola. E o Trump vai chutar pro gol. Essa é a grande questão. O que a gente precisa agora, né, é que essa direita, que inclusive essa prisão do Bolsonaro, família, e eu sei que tem muito bolsonaristas, são muito bem-vindos aqui, mas eu sei que tem muito bolsonarista que não gosta de ouvir o que eu vou dizer, mas o Bolsonaro é um cara fraco e que jamais, né, deveria estar representando o conservadorismo como ele está, porque ele não tem força para isso. O Bolsonaro, ele é aquele cara que, se ele sentar com você no domingo, você vira amigo dele na hora, porque ele é um cara simpático, ele é um cara que ele lembra muito assim um tio mais velho seu, às vezes até um avô, né? Então, por ele ter esse jeitão dele, ele consegue capturar a população. Mesmo quando vejo ele falando, eu já simpatizo na hora. Mas as atitudes que ele tem, justamente por ter essa personalidade, ela não condiz com o que o Brasil precisa. Se você olhar, né, o olhar de Enéas, quando era confrontado por essa mídia podre, quando era confrontado por esses governantes, né, monstruosos que a gente tem, que já naquele tempo atacavam ele, o olhar de Enéas era de um leão, pronto para atacar. Já o de Bolsonaro, quando você vê ele ali falando com o Alexandre de Moraes, né, rindo, tentando ser simpático, eu duvido, né? Eu apostava até a vida que se fosse o Enéas na situação do Bolsonaro ali, jamais ele faria um convite a um tirano. Ah, mas era brincadeira. Não interessa, não se faz brincadeira com um camarada daquele, né? Você olha ele no olho. Então o Bolsonaro, ele tá longe, né? E quando eu vejo o que aconteceu com o Nepal agora, né, muita gente falando, olha a violência, a mídia inclusive ficou horrorizada, até saiu várias matérias falando ainda do Trump, né? Saiu dos dois lados, tanto do Nepal como do Trump. O Trump ameaçou o Brasil, né? Estão com medo. Eles sabem que a mamata vai parar, né? Se esse regime que tá aí sair, eles sabem que a mamata vai parar. Até o Valdemar da Costa Neto tá falando mais grosso, né? Tá falando em... Vou mostrar aí. Olha a matéria aí, ó. O Valdemar da Costa Neto, até ele tá criando coragem, né? Ele que é outro cagão. Mas aí, falando do Nepal, a mídia, olha aí que violência, que absurdo, né? Eu pergunto a você, o que é mais violento? A mulher de um ministro comunista ter falecido, infelizmente ter falecido, ali na sua casa, né, incendiada, ou os milhares de falecimentos que o banimento das redes sociais indiretamente iriam proporcionar e já estavam proporcionando. Porque, meus irmãos, muita gente depende do dinheirinho que ganham através das redes, seja com uma página, seja com a propaganda que faz em um Instagram, em um Facebook, no YouTube, de um produto que tem, de um serviço que tem. Quantas hamburguerias hoje que tem na minha cidade, né, se tornaram conhecidas através do Instagram? Quantas se tornaram conhecidas porque você viu o cara participando de um vídeo, um podcast aqui no YouTube? São pequenos negócios, meus irmãos, de coisa regional mesmo. E que tem lugares que eu nunca fui, mas se eu for, eu já conheço mais ou menos o lugar onde eu vou jantar, porque você vê muita propaganda disso, né? E as pessoas não fazem num estilo de propaganda, é uma forma nova de fazer vídeo. Você vê o cara ali produzindo o negócio, né? Vê como é que ele faz, aprende a fazer e fica conhecendo o camarada. É uma coisa nova, não é aquela coisa chata da propaganda que a gente vê, por exemplo, essa propaganda da Ivete aí. Não convence ninguém, a mulher cheia de botox na cara. Então a velha mídia, ela não sabe lidar, né, com o novo, e por isso é que ela apoia esse regime, e o regime apoia ela. Os dois estão ali, um agarrado no outro, ninguém solta a mão do outro. Por quê? Porque sabem que um depende do outro. E o Trump não vai deixar eles censurarem. O Nepal, ele mostrou ao mundo que quando o povo se une, meu irmão, Deus está com o povo. Porque é impressionante você imaginar, né, que contra a polícia armada, a tropa de choque, o que eles tinham, eles usaram. Ceifaram 19 pessoas lá no Nepal, né, no Nepal. E mesmo assim, a população sem nada na mão ainda conseguiu vencer. Olha que coisa linda.
Me disse, isso não é um milagre de Deus. Você vê aí esses comunistas, né, que diz não, e eles usaram o mesmo discurso daqui, né? O mesmo discurso. Estranho isso, né? Que um país que se diz democrático tenha o mesmo discurso de um país tomado por comunistas bandidos e corruptos. Estranho, você não acha estranho não que é a mesma conversa? Pode, né, alguém que fala a verdade falar igualmente a quem diz a mentira? É óbvio que não. Então, tá os caras lá, né, usando, olha aqui a Constituição, a soberania do nosso país. Esses gringos trazem essas empresas para cá para desrespeitar as nossas leis, o mesmo papo, né? Essas big techs lucram milhões aqui no nosso país e não querem respeitar as nossas regras. Nós só queríamos que eles trouxessem representantes para cá, para quê? Para multar, para prender, para coagir. Por isso é que eles queriam representantes lá. E as big techs disseram, não, eu não vou colocar funcionários para serem chantageados aí. Nós não vamos fazer isso. Nós já temos regras rígidas para fake news, para qualquer coisa. Você vê, eu confio 1000 vezes mais numa rede social como o YouTube do que numa decisão de um Deus do Olimpo aqui. Sou sincero para dizer para vocês, confio 10.000 vezes. Prefiro apelar muito mais em um vídeo que a gente pede, até um canal que é banido na própria rede social, do que em um Deus do Olimpo. Se o Estado fosse a nosso favor, deveria ter regra para garantir que não houvesse o banimento, que você tivesse recursos, que a plataforma fosse mais clara. Mas não dá nem para você pedir isso às autoridades, porque você sabe que, como o vídeo do Felca, mesmo que ele tenha sido bem intencionado, olha para que se viu. E eu não acho que ele foi bem intencionado. O Felca nunca se preocupou com isso. Ao contrário, ao meu ver, o conteúdo que ele tinha incentivava, inclusive, alguns jovens a se pôr em perigo, como aquele vídeo que eu mostrei aqui, onde ele coloca uma toalha, né? E se a galera sabe que tem público jovem, e se insinua para um entregador, pede para o cara subir, e fica ali se insinuando para ver se, como ele mesmo disse, se o cara queria comer ele, né? Eu não acho que alguém que se preocupa, de fato, com criança, porque às vezes eu tenho vontade de dizer um monte aqui, mas às vezes eu vejo também, esses dias, um inscrito me parou, Davi, eu digo, quem é esse camarada? Aí ele disse, não, assiste o canal, e ele tava com o filho dele. Então às vezes eu quero, sabe, dizer umas boas aqui, mas eu digo, olha, que eu falo aqui no meu dia a dia, falo umas merdas aqui no meu dia a dia, mas o costume de casa a gente não leva pra praça. Eu me lembro, ó, tem gente assistindo, com criança, eu não vou falar isso. Então, o cara que faz, nem liga, aí não, agora eu tô preocupado com criança, tá nada, meu irmão, isso é papo, isso é conversa. Pra mim aquele vídeo foi pago. Eu penso isso, não tenho prova nenhuma, mas eu acho que foi pago. O resultado dele mostra isso, a forma como ele fez o vídeo mostra isso. Então é uma grande prova que, olha, por melhor que seja o motivo, a bandeira, o resultado é terrível. Então faleceu, de fato, no Nepal, a mulher, né, que não tinha nada a ver com isso. Mas o marido dela, ó, deu no pé, fugiu de helicóptero. Como todo covarde fazem, né? Os ratos são sempre os primeiros a abandonarem o barco. Agora, o que foi mais violento? Uma mulher falecer no fogo, ou milhares de pessoas falecerem por não terem a sua renda, por não conseguirem comprar o remédio que tomam controlado, por não conseguirem pagar suas contas e se verem no total desespero e atentarem muitas vezes contra a própria vida. O que é mais radical, o que é mais violento? Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça da gente que a violência é isso, é esse tipo de ato. É você dar uma porrada, agredir com uma faca, alguma coisa desse tipo. Isso é a violência, mas uma violência que uma caneta, uma canetada, uma martelada pode trazer é muito maior, porque atinge muito mais pessoas. Por exemplo, quando um político rouba a verba pública de um hospital, ele é um genocida, porque milhares de pessoas que dependem daquela medicação vão falecer. Ah, mas não é a mesma coisa de alguém que deu um tiro. É mais violento ainda, na minha opinião, porque o cara que faleceu ali foi rápido, e uma pessoa que depende de uma medicação, ela fica sofrendo ali com os problemas
né, que ela tem, por exemplo, um problema cardíaco, ela fica sofrendo ali agonia, faltando fôlego. Os parentes veem aquele desespero, então sofre duas vezes também, porque querem fazer alguma coisa e não pode. E eu pergunto a você, meu irmão, mentalize isso, o que é mais violento? Porque essa mídia podre usa esses fatos. Olha aí, mas tocaram fogo numa mulher. Então tocaram mesmo. Mas quantas mulheres, quantas velhinhas, quantas mães grávidas iriam falecer porque esses canalhas baniram as redes sociais e essas pessoas iam se ver no total desespero, iam perder a renda, iam ceifar a própria vida, ou como consequência da falta da alimentação, da falta do medicamento, iriam falecer. O que é mais violento, meu irmão? Me diga. Então eu acho que isso é um recado, eu acho que o povo tem que acordar, tem que olhar, né, para o que está acontecendo no mundo. E essa direita que está aí, ela tem que parar de ser canhota. Eu vi o Gustavo Gaia, né, depois que viu essa votação do Bolsonaro, dizendo: eu acho que a gente vai ter que organizar greves. Está dentro da lei. Eu lembro quando o Enéas criticou o Lula, não por fazer a greve, mas por passar a vida fazendo greve. Foi isso que o Enéas criticou. Que o repórter disse lá: quer dizer que um direito legítimo de fazer greve ele não pode? Aí o Enéas, como era sábio, uma sabedoria que vinha do próprio Criador, eu creio, disse: não, fazer greve é legítimo, mas o camarada passar a vida toda fazendo greve é ilegítimo, é imoral. Que era o caso do Lula. Vivia de fazer greve, era o trabalho dele. Ah, era metalúrgico, não, o trabalho dele era de fazer greve. Então, meus irmãos, todo esse conjunto, né, a gente pode entender aí, de fato, o que está acontecendo com o nosso país. Eu até tinha outras coisas para falar, mas eu vou evitar, porque já vai ser difícil que esse vídeo passe, e eu sei que estão monitorando esse canal. Então, eu peço que você me ajude compartilhando, mostrando para mais pessoas, tá certo? Comentando, isso ajuda muito. Certo, meus queridos irmãos? Eu deixo, inclusive, a pedir esse like no final, já por consideração a você. Se você gostou do conteúdo, por favor, ajuda a gente com like e comentando. Se não gostou, peço desculpa e vou tentar fazer melhor da próxima vez. Acho que o Nepal mostrou ao mundo, né, que mesmo pobres, mesmo esfarrapados, desarmados, quando tem união, quando tem consenso, o milagre acontece. Não tem tirano que resista a isso. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!